E se no auge de um plantão você tivesse que decidir entre salvar uma vida ou deixar que a justiça fosse feita? Essa foi a encruzilhada em que a doutora Helena Nogueira se encontrou. No centro cirúrgico, diante dela, estava um homem com ferimentos graves, respiração fraca e pouco tempo de sobrevivência. Mas ele não era um paciente qualquer. Horas antes, havia agredido brutalmente uma jovem grávida, deixando-a entre a vida e a morte. As provas estavam ali: câmeras, testemunhas, a própria vítima, em outro leito do hospital. O protocolo médico dizia para agir imediatamente, mas o peso moral daquela situação parecia esmagar cada decisão. E naquele momento, ela fez algo que dividiria o país. Hesitou. Uma escolha silenciosa que, dias depois, transformaria seu rosto em manchete e seu nome em debate nacional. Afinal, até onde você iria para manter sua ética intacta? A doutora Helena Nogueira tinha 38 anos e mais de uma década de experiência como cirurgiã geral em um hospital público de São Paulo. Entre os corredores frios e os plantões intermináveis, ela construiu uma reputação sólida, competente, meticulosa e extremamente disciplinada. Seus colegas diziam que, em sala de cirurgia, ela era quase imperturbável. Mas essa calma não vinha de frieza. Vinha de algo que Helena sempre repetia: paciente é paciente, não importa quem seja. Essa filosofia não nasceu do nada. No início da carreira, ainda como residente, Helena viveu um episódio que a marcou profundamente. Um homem, vítima de um acidente de trânsito, chegou em estado crítico. Enquanto parte da equipe hesitava por achar que ele estava envolvido em um crime, ela insistiu em intervir imediatamente. O paciente sobreviveu e dias depois se descobriu que ele era inocente. Desde então, ela carregava a certeza de que a função do médico não é julgar, mas tratar. Helena vivia praticamente dentro do hospital. Era solteira, sem filhos, e seu apartamento servia mais como um local para breves descansos do que como um lar. Fora do ambiente médico, poucos sabiam muito sobre ela. Seus dias eram pautados por cirurgias de emergência, casos complexos e decisões que exigiam precisão milimétrica. Na semana do ocorrido, ela estava exausta. Era o 16º plantão seguido, uma maratona que só quem vive o sistema público de saúde conhece. Médicos rodando vários turnos, poucos profissionais para dar conta da demanda e uma fila interminável de pacientes precisando de atendimento imediato. Ainda assim, Helena mantinha a postura profissional, evitando que o cansaço afetasse suas decisões. Pelo menos até aquela noite. Eram quase 22 horas quando o rádio interno anunciou: trauma grave na entrada, vítima de espancamento, chegada em 2 minutos. Esse tipo de caso não era incomum. Geralmente vinham da periferia, resultado de brigas, conflitos familiares ou até linchamentos. Mas, naquela noite, havia algo diferente no tom da voz do socorrista. Poucos segundos depois, a maca atravessou a porta do pronto-socorro. O paciente era um homem de aproximadamente 40 anos, com múltiplas fraturas e sangramento abundante. O rosto estava irreconhecível, coberto de hematomas e cortes profundos. A equipe agiu rápido para estabilizar. Máscara de oxigênio, soro, monitoramento cardíaco. Enquanto isso, Helena fazia uma avaliação inicial. Nível de consciência, pressão arterial, saturação de oxigênio. Era um quadro grave, mas não irreversível, desde que a cirurgia começasse imediatamente. Foi então que um murmúrio começou entre os enfermeiros. Alguém disse: "Esse é o cara que bateu na moça grávida, está em estado crítico lá na obstetrícia." Helena ouviu, mas continuou trabalhando. No entanto, poucos minutos depois, um policial militar entrou na sala. Ele confirmou: "Doutora, esse homem está preso. Ele agrediu a esposa grávida. Ela está na UTI. O bebê, não sabemos se vai resistir."
As palavras ficaram presas na mente dela. De repente, aquele corpo na maca não era apenas um paciente. Era o agressor. O homem, responsável por quase matar uma mulher e um bebê. Helena sentiu um peso diferente no ar. Normalmente, o hospital é um lugar onde histórias pessoais ficam do lado de fora da porta, mas dessa vez, a história havia entrado junto com o paciente. O dilema ético surgiu de forma silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. Ela sabia o que o juramento médico exigia, sabia o que o protocolo dizia, mas, pela primeira vez em anos, sentiu que não queria cumprir nenhum dos dois. E naquele instante, sem perceber, Helena começou a ser arrastada para a decisão mais controversa de sua vida. Uma decisão que não aconteceria de forma declarada, mas no compasso das suas mãos, no ritmo das suas ações e na hesitação que viria a seguir. Seus olhos cruzaram com os do policial e ele não precisou dizer nada. A expressão dele deixava claro. Para ele, esse homem merecia morrer. O relógio corria, o monitor cardíaco apitava, e Helena sabia que a partir daquele momento, cada segundo iria contar, não só para a sobrevivência do paciente, mas para a história que ela própria deixaria no mundo. O silêncio que pairou após a fala do policial não durou mais que alguns segundos, mas foi suficiente para criar uma fissura dentro de Helena. Ela já havia tratado criminosos antes, ladrões, estupradores, até um homem que tentou assassinar a própria mãe. Mas dessa vez era diferente. A vítima estava a poucos metros dali, numa sala da UTI obstétrica, lutando para salvar não apenas a própria vida, mas também a do bebê. Enquanto avaliava o quadro clínico, Helena perguntou ao enfermeiro ao lado: "Qual o tempo de chegada?" "Cerca de 15 minutos desde a agressão, doutora. Ele perdeu muito sangue no caminho. O protocolo dizia que, diante de hemorragia interna grave, cada minuto perdido diminuía drasticamente as chances de sobrevivência." Ela sabia disso, mas, quase como um reflexo, começou a agir com menos pressa. Não de forma evidente, não de maneira que pudesse ser acusada formalmente, apenas desacelerando, pequenas etapas, conferindo novamente exames, repetindo aferições, reorganizando instrumentos. Nesse instante nasceu a primeira mentira. Não uma mentira contada em palavras, mas em gestos e omissões. Ela dizia a si mesma: "Estou apenas sendo cuidadosa. É melhor garantir antes de abrir o paciente." Mas, no fundo, sabia que aquele cuidado extra era, na verdade, um adiamento. E então veio o gatilho final. Um residente recém-chegado ao hospital entrou apressado na sala. "Doutora, a gestante é grave. O bebê está com batimentos fracos." Helena travou por um segundo. Era como se, de repente, as duas vidas estivessem conectadas por um fio invisível, e o homem diante dela fosse o peso que ameaçava romper esse fio. As imagens começaram a se formar na mente dela. Imaginou a cena da agressão, o desespero da mulher, o choro engasgado que provavelmente ecoou na casa. A raiva, um sentimento que ela sempre soube controlar, começou a se infiltrar na lógica médica. Quando voltou a encarar o paciente, não viu mais um homem ferido. Viu o rosto de alguém que escolheu destruir. E essa visão distorcida, alimentada pelo ódio e pela exaustão, foi suficiente para mudar a postura dela, sem que ninguém naquele momento pudesse acusá-la de nada. O residente sugeriu: "Podemos iniciar a laparotomia agora." Helena respirou fundo. "Vamos esperar estabilizar mais os sinais. Não quero que ele morra na mesa por colapso circulatório." Era verdade que havia riscos, mas também era verdade que naquele estado ele precisava de intervenção imediata. Helena sabia. Ela apenas escolheu dizer outra coisa. Uma escolha silenciosa, mas que, aos poucos, selava o destino do homem na maca. O gatilho havia sido disparado. A ruptura com seu juramento estava em curso.
E a partir desse momento, cada segundo que passava era uma contagem regressiva que não dependia mais apenas da medicina, mas de algo muito mais humano e muito mais perigoso: a vontade de que ele pagasse pelo que fez. Helena manteve o semblante neutro, como se estivesse apenas seguindo os passos de qualquer atendimento de emergência. Por dentro, porém, algo diferente estava acontecendo. Uma sensação estranha de controle. Era como se pela primeira vez ela tivesse poder não apenas sobre o que a medicina podia fazer, mas sobre o que a justiça deveria permitir. O paciente respirava com dificuldade. A cada minuto, os alarmes indicavam quedas sutis na pressão arterial e na saturação de oxigênio. A equipe esperava comandos mais rápidos, mas Helena, com voz firme, repetia: "Vamos aguardar a reposição de volume. Quero todos os parâmetros estáveis antes de entrar." Essa calma aparente funcionava como uma máscara perfeita. Para qualquer observador, era cautela médica, mas para ela era uma pausa carregada de significado. No fundo, acreditava estar agindo dentro de um espaço cinza da ética, um território onde podia equilibrar ciência e moral. Não estava deixando-o morrer, apenas não estava correndo para salvá-lo. Um dos enfermeiros, que já conhecia a história, se aproximou e murmurou: "Ele não merece sua pressa, doutora." Helena não respondeu, mas a frase ecoou como uma aprovação silenciosa. O simples fato de não ser a única a pensar assim reforçava aquela falsa sensação de legitimidade. Enquanto aguardava, passou na mente dela um raciocínio distorcido. Se ele sobrevivesse, poderia cumprir pena e talvez refletir sobre o que fez. Mas se morresse ali, evitaria que outras pessoas passassem pelo que aquela gestante estava vivendo. Era como se estivesse decidindo entre corrigir ou eliminar um erro, e por alguns instantes sentiu algo que confundiu ainda mais seu julgamento: um alívio. O tempo que passava, as quedas nos sinais vitais, tudo parecia alinhar-se a um desfecho que ela não precisaria assumir como decisão, mas que, ainda assim, seria consequência de sua conduta. Helena sabia que não estava fazendo justiça no sentido jurídico, mas sentia que estava equilibrando uma balança invisível. A mesma balança que, na cabeça dela, havia caído totalmente para o lado da vítima no momento da agressão. Era a ilusão perfeita, acreditar que ainda estava no controle, quando, na verdade, já havia cedido ao sentimento mais humano e mais perigoso de todos: a vingança silenciosa. Essa falsa vitória, porém, tinha prazo curto. O corpo do paciente começava a entrar em colapso e logo Helena perceberia que, ao atrasar a intervenção, havia cruzado um limite do qual não poderia voltar. O relógio no canto da sala marcava 22 horas e 47 minutos. Para qualquer um de fora, eram apenas números. Para Helena, cada minuto que passava era como um martelo invisível batendo mais fundo em uma decisão que ela não havia declarado, mas já estava tomando. A pressão arterial do paciente caiu de forma brusca, 60/40. O monitor disparou alarmes, o som agudo preenchendo o ambiente. Um residente se aproximou com um olhar apreensivo. "Doutora, se não abrirmos agora, ele não vai resistir." Helena respirou fundo, fingindo analisar os parâmetros no monitor. "Mais 2 minutos. Vamos estabilizar melhor. 2 minutos. Em medicina de emergência, essa medida de tempo pode significar a diferença entre viver ou morrer. E todos naquela sala sabiam disso." O enfermeiro-chefe trocou olhares rápidos com outro colega. Não disseram nada, mas a tensão era palpável. Cada gesto, cada respiração contida denunciava que algo não estava certo. Enquanto isso, na UTI obstétrica, a jovem grávida lutava para manter o bebê vivo.
Uma auxiliar entrou na sala trazendo um recado urgente. A paciente da obstetrícia está entrando em sofrimento fetal. A frase atravessou Helena como uma lâmina. Ela não podia ver as duas cenas ao mesmo tempo, mas mentalmente estava em ambas. O corpo quase inerte do agressor e o corpo frágil da vítima, ambos lutando pela vida, mas com histórias opostas. O colapso iminente se aproximava. O paciente começou a apresentar sinais de hipóxia, lábios arroxeados, respiração irregular. O residente insistiu. Doutora, precisamos agir agora. Helena olhou para o rosto dele. O suor na testa do residente denunciava a urgência. Ela sabia que, tecnicamente, já havia ultrapassado o tempo seguro. Ainda assim, sua voz saiu calma. Preparem o centro cirúrgico, mas mantenham o ritmo. Foi nesse momento que percebeu. O controle que acreditava ter estava se desfazendo. O corpo dele não obedecia à espera calculada. A margem entre demora justificável e negligência deliberada estava se apagando. Um alarme cardíaco tocou. Taquicardia severa. Helena sentiu o estômago apertar. O paciente estava à beira da parada. Se morresse ali, seria oficialmente por falência múltipla causada pelo trauma. Mas dentro dela, Helena saberia que a demora foi o fio que cortou qualquer chance de retorno. A tensão na sala atingiu o ápice. Ninguém falava, mas todos agiam mais rápido. O paradoxo estava escancarado. Ela havia passado horas e anos da vida para salvar desconhecidos, e agora estava deixando o destino decidir por ela, como se lavasse as mãos. Mas o destino, ela estava prestes a descobrir, também cobra o seu preço. O monitor disparou em um tom contínuo que cortou o ar como um grito metálico. Parada cardiorrespiratória. Parada! Anunciou o residente, já se movendo para iniciar a reanimação. Helena, quase mecanicamente, colocou as luvas e posicionou as mãos sobre o tórax do paciente. Compressões, adrenalina, ventilação. Durante 2 minutos, a sala inteira se movimentou num balé frenético, cada um fazendo sua parte com precisão quase automática. Mas, por trás dessa coreografia, havia um silêncio mais pesado que o barulho das máquinas, o silêncio das consciências. Após o 3º ciclo, o traçado no monitor voltou a mostrar a atividade elétrica. Ritmo fraco, mas presente. Recuperamos, disse o residente com um alívio visível. Helena, porém, sabia que aquele retorno era apenas um respiro antes do inevitável. O corpo dele já estava em colapso sistêmico. A hemorragia interna avançava, e qualquer chance real de reversão havia ficado para trás minutos antes, quando ela escolheu esperar. Ainda assim, seguiu para o centro cirúrgico. Lá, ao abrir a cavidade abdominal, a realidade se escancarou. Mais de 3 litros de sangue espalhados, lesões múltiplas no fígado e baço, vasos rompidos. A cada tentativa de conter o sangramento, novos focos se abriam. O corpo dele já não tinha reservas para reagir. O anestesista, em voz baixa, soltou a frase que todos temiam ouvir. Pressão 0. Novamente a equipe iniciou manobras. Mais adrenalina, mais compressões, mais tentativas. Mas o tempo, implacável, já havia decidido. Às 23h39, Helena retirou as luvas, olhou para o relógio e declarou: hora do óbito, 23h39. O silêncio que se seguiu foi quase físico, pesado, sufocante. Ninguém a questionou, ninguém a acusou. O prontuário diria: falência múltipla de órgãos decorrente de politrauma grave. Tecnicamente, estava correto. Moralmente, ela sabia que não era toda a verdade. Quando deixou a sala, foi direto para o vestiário. Lavou as mãos como se pudesse remover não apenas o sangue, mas a dúvida que começava a se instalar. Sentou-se sozinha, com a cabeça baixa, tentando encontrar uma justificativa limpa para o que havia feito. Mas tudo o que encontrou foi uma constatação fria.
Não foi o trauma que matou aquele homem. Foi a soma do trauma e da espera. Mais tarde, já em casa, pegou o celular para se desligar do dia. Mas as notícias haviam chegado antes dela. O vídeo da agressão estava em todos os portais e redes sociais. A vítima, a jovem grávida, ainda lutava pela vida. A maioria dos comentários pedia a morte do agressor. Muitos, sem saber, comemoravam exatamente o que havia acontecido. E, em alguns casos, exaltavam a médica que não correu para salvá-lo. Foi nesse momento que Helena percebeu. A história não ficaria só dentro do hospital. Ela havia cruzado uma linha invisível e agora carregava um segredo que o país inteiro julgaria mesmo sem conhecer os detalhes. 2 dias depois, Helena foi chamada à sala da direção. A convocação vinha acompanhada de um e-mail formal. Comparecer para esclarecimentos sobre o atendimento do caso X. Ela já sabia que não se tratava de um encontro rotineiro. Ao entrar, encontrou o diretor clínico, a chefe do departamento e um representante do Conselho de Ética Médica. Sobre a mesa, um dossiê com prontuários, registros de horário e relatos da equipe. O diretor iniciou em tom neutro. Doutora, estamos analisando todos os detalhes do caso. Não há acusações formais, mas precisamos entender o motivo de certos atrasos registrados. Helena manteve o olhar firme. Falou sobre a instabilidade do paciente, justificou as pausas como cautela necessária e destacou que, tecnicamente, todas as condutas seguiam o protocolo. Tecnicamente. Eles a ouviram sem interromper. Quando terminou, o representante do conselho perguntou: "A senhora acredita que fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar essa vida?" A pergunta ficou no ar como uma lâmina suspensa. Ela respirou fundo antes de responder. "Acredito que agi de acordo com minha avaliação médica naquele momento. Não era mentira, mas também não era a verdade completa." Poucas horas depois, enquanto saía do hospital, viu repórteres na porta. Microfones se ergueram, flashes dispararam. As manchetes eram diretas. Médica se recusa a salvar agressor de mulher grávida. Heroína ou criminosa? O país discute caso polêmico. A internet estava dividida. Metade a exaltava como alguém que fez o que precisava ser feito. A outra metade a acusava de assassina de jaleco. Em casa, Helena assistiu aos debates na TV. Especialistas em ética, juristas, jornalistas, todos opinando sobre uma decisão que só ela sabia como realmente aconteceu. No meio dessa avalanche de vozes, recebeu uma ligação inesperada. A mãe da jovem agredida. "Doutora, só queria agradecer. Sei que a senhora fez o que achou certo. Minha filha ainda está viva. Meu neto também." Helena fechou os olhos. Uma parte dela sentiu alívio. Outra sentiu um peso ainda maior. Porque, apesar do agradecimento, ela sabia que seu ato não havia sido puramente médico. E que a fronteira entre justiça e vingança, naquela noite, havia se apagado para sempre. Na semana seguinte, o conselho encerrou a investigação por falta de provas de conduta antiética. No papel, ela estava limpa, mas na consciência carregava a marca de uma decisão que não podia ser desfeita. No hospital, voltou aos plantões, mas algo havia mudado. O olhar dos colegas, os sussurros no corredor, todos sabiam, mas ninguém dizia. E assim, no silêncio das madrugadas, Helena se perguntava se, no fundo, havia salvado alguém, ou apenas se salvado de admitir quem realmente foi naquele momento. Essa história não é apenas sobre uma médica e um agressor. É sobre a complexidade da ética humana. Mesmo treinados para agir com neutralidade, somos seres que sentem, que julgam, que carregam emoções que nem sempre cabem em protocolos ou juramentos. A doutora Helena Nogueira nos mostra que o equilíbrio entre dever profissional e justiça pessoal pode ser tênue,
e que em segundos uma escolha pode definir vidas e marcar consciências para sempre. Não há respostas fáceis, nem manuais que digam como agir quando o coração e a razão colidem. O caso levanta uma questão essencial. Até que ponto somos capazes de separar nossa moral pessoal do compromisso profissional? A decisão de Helena não foi feita em um tribunal ou em um conselho. Foi tomada em um corredor de hospital, sob pressão, fadiga e emoções humanas cruas. E aqui reside a grande lição. Nossas ações, por mais técnicas ou profissionais que pareçam, carregam sempre a marca do humano. Podemos tentar agir por dever, mas nossas escolhas são inevitavelmente moldadas por quem somos, pelo que sentimos e pelo que acreditamos ser justo. Essa história nos desafia a refletir. Podemos, de fato, ser neutros quando a ética e a moral colidem? Ou cada decisão carrega, inevitavelmente, o peso da nossa própria humanidade? Se você estivesse no lugar da doutora Helena, teria conseguido agir apenas pelo juramento médico? Ou deixaria que a raiva e a justiça pessoal interferissem na sua decisão? Essa história nos força a confrontar uma pergunta difícil. Até onde você iria para cumprir sua ética, mesmo diante de quem cometeu o pior crime? Não há resposta simples, apenas reflexão sobre limites, humanidade e responsabilidade. Se essa narrativa fez você pensar, deixe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir sua perspectiva. Você seria capaz de separar moral e dever em uma situação como essa? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre escolhas, ética e justiça. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais, emocionantes e impactantes como esta. Cada inscrição ajuda a manter essas vozes e relatos vivos, trazendo debates e reflexões que realmente importam.